Estamos aqui no Catecismo de Westminster, pergunta 99. No 98 nós falamos o que é oração. No 99 o Senhor ele fala através dos padrões. Qual é a regra que Deus nos deu para nos dirigir em oração? Ai, pastor, nós somos livres, nós podemos fazer o que nós quisermos, contanto que seja feito de coração. Então eu posso oferecer a Deus o que eu quiser, da forma que eu quiser. Não funciona dessa maneira, nunca foi assim. Às vezes eu fico olhando a Helena, ela vai lá, pede a bênção, isso tudo foi um procedimento que foi ensinado a ela. É um procedimento não só mecânico, mas tem que ser um procedimento no sentido de reverência a uma pessoa que tem mais autoridade que ela. Então tudo tem norma, forma e regra. Guri, dá uma encostadinha na porta, por gentileza. Qual é a regra que Deus nos deu para nos dirigir em oração? Toda a palavra de Deus é necessária para nos dirigir em oração. Como que eu sei o que eu tenho que orar e como orar? Lendo a palavra. Aqui está a regra, a forma de você orar. O que você pode não orar, pedir, interceder. Toda a palavra de Deus é necessária para nos dirigir em oração. Mas a regra especial é aquela forma de oração que Cristo ensinou aos seus discípulos. Qual que é o padrão? João Batista havia ensinado os seus discípulos a orar. Certa feita, os discípulos olham para Cristo e falam: Jesus, como João Batista ensinou seus discípulos a orar, ensina-nos também a orar. E Jesus olha para eles e fala: e orareis assim. E aí nós temos dentro do meio pentecostal a ideia de que se eu orar o Pai Nosso, eu não estou orando, eu estou rezando, porque a oração é algo que tem que vir espontaneamente do teu coração. Se alguma coisa vir espontaneamente dentro de você, qual que é uma coisa que vem espontaneamente dentro de você? Não, vamos ser mais positivos, né? Não, menos, mais espirituais. Quando você come mal, ou você come mal, você faz o quê? O que pode vir do seu coração é isso. Se você tiver que expressar alguma coisa que procede do seu coração, é nada mais do que o semelhante ao vômito. Se nós dependermos do que está no nosso coração para nós levantarmos as nossas orações, como muitas pessoas ensinam, você tem que orar espontaneamente, você tem que orar aquilo que está no seu coração. Isso é um engano. O que nós temos a oferecer é nada. Toda a palavra de Deus é necessária para nos dirigir em oração, mas a regra especial é aquela forma de oração que Cristo ensinou aos seus discípulos, no caso a oração do Pai Nosso. A oração, assim como o nosso culto, ela deve ser orientada e realizada conforme as direções bíblicas. Então, estava brincando, né, com a Rayane, entendeu? Foi lá, ela mandando mensagem para mim, lá meia-noite, lá eu perguntando para ela onde que ela estava. Ela falou: estava lá no encontro das Assembleias de Deus, não sei o quê, com todo o amor e respeito aos nossos irmãos em Cristo. Eu falei assim: e aí, né, muito mistério, né? E ela falou assim: tinha um pouco aqui que deu uma exagerada, né? Essa exagerada, que a gente brincou lá embaixo também em relação ao vinho, é exatamente você fazer segundo a sua direção e não segundo a direção do Senhor. Essa é lá do banheiro, só para tirar. Não, mas eu tô falando ela sabendo que ela está ouvindo. E não falei nada de mal, não. Tá? Então nós temos que tomar um cuidado enorme, porque tanto a oração como o culto a Deus, ele tem que ser realizado conforme a orientação que Ele deu. Eu não posso introduzir coisas no culto, nem retirar coisas do culto, porque eu assim desejo. Eu não posso inventar. Por isso que algumas coisas como dança, peça de teatro e tudo mais, não são coisas que estão dentro da liturgia do culto cristão. E as pessoas elas vão procurar toda forma de justificar os ministérios e as coisas, mas isso não existe na história da igreja. As pessoas não têm esse tipo: agora vamos fazer um momento disso. Não tem isso. Vamos trazer um grupo de teatro. Gente, não é um culto a Deus. Ele determina a forma de se cultuar a Ele. A reverência,
a forma de agir, de pensar, o que falar, não sou eu que falo. E a oração ela é a mesma coisa. E a gente tem que sempre fazer essa ligação entre o mundo natural e o mundo espiritual. Para você licenciar o seu carro. Antigamente você tinha que ir lá no Detran, passava por um período de vistoria, ele via, tal, olhava a placa, olhava não sei o que e tal. Aí eles davam um aval, você ia com aquele documento lá, entendeu? O cara te dava uma autorização para você licenciar o carro no seu nome. Quando eu tirei carta a primeira vez, o procedimento, você tinha que ir aqui, não sei o que, paga o despachante. Aí tinha uma hora que você começou a aprender, você ia lá, podia fazer, mas tem todo um procedimento. Não é assim, eu faço do jeito que eu quero, da forma que eu quero. E nós temos que ter um cuidado muito grande das coisas, porque fora do que Deus determina, não é culto. Pelo contrário, é abominação, ele não aceita. Então, a minha filha, ela está na condição da vegetariana. Eu digo que está na condição porque nossos corações, eles mudam. Entendeu? Então, ela está. Se eu quiser oferecer para ela algo que lhe seja agradável, não adianta eu querer oferecer alguma coisa com carne para ela, porque ela não vai querer, não vai agradar a ela. Churrasco. Entendeu? Não vai, não adianta. Entendeu? Da mesma maneira que uma pessoa que é carnívora, você serve só salada para ela. Ela vai olhar para aquilo e falar, bom, tudo bem, cadê o resto? Cadê a comida? Cadê a comida? Minha mãe fazia uma sopa super, né? Batia aquele cremão, entendeu? Que era substância, aí acabava de tomar sopa. Falei, mãe, viajando. Tem normas e procedimentos que o Senhor define e a oração não é diferente. Os apóstolos pediram a Jesus que os ensinasse a orar. Os discípulos de João Batista foram ensinados por ele a orar. E o apóstolo Paulo confessa que não sabe orar como convém. Nós já lemos o texto. Mateus 6,9. Na continuidade do nosso texto. Mateus capítulo 6, verso 9. Quem é? Beleza. Que fossem calçados de sandálias e não usassem. Não, 6,9. Mateus 6,9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, essa oração que é chamada de oração dominical, que é a oração no começo do dia, é a primeira oração, né, dominical do dia do domingo, entendeu? E ele vem falando assim, portanto, vós orareis assim. Ele está determinando como é que tem que ser feito. Então, essa ideia de que eu não posso orar o Pai Nosso porque repetição, ela só é uma verdade se você faz a repetição sem ter conhecimento. Que é a mesma coisa quando nós fazemos as nossas orações pentecostais e nós fazemos de uma forma mecânica. Porque a gente tem uma estrutura na nossa cabeça. Então eu, quando me refiro a Deus, eu falo, Paizinho querido. Em toda a minha oração ela tem isso. Então a gente acaba estabelecendo algumas regras dentro da nossa oração que a gente simplesmente muda o tema. Ah, pastor Paulo, ora pelos enfermos. Aí eu oro. Agora ora pelo governo. Eu tiro a palavra enfermos, coloco o governo e a oração é a mesma. Se eu não tiver no meu coração uma meditação naquilo que eu estou fazendo, eu estou literalmente fazendo uma repetição vã, que é o que é condenado pelo Senhor. Fazer alguma coisa de forma sem entendimento. Exatamente. Uma análise, aí eu compilei uma análise bem simples da oração do Pai Nosso. Esse texto da oração do Pai Nosso é um texto muito rico e demandaria tempo, né? Então segue uma análise bastante simples da oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus como modelo. Cada verbo, o que é um verbo? É uma palavra que tem uma função gramatical que expressa o quê? Ação. Por exemplo, comer, andar, amar, respirar. Apesar da respiração ser algo automático para nós, ela tem todo um processo que funciona. Entendeu? Se você se imergir num lugar, ou tiver numa atmosfera sem oxigênio, por mais que você queira respirar, você não consegue respirar. É um verbo de ação. Então, cada verbo, ele demanda uma ação que nós temos que designar. E aí você tem que entender que, quando Deus ele fala, ele não pede. Ele ordena que seja feita uma ação. Então ele fala, lá em Tessalonicenses, orai sem cessar. Ele não está pedindo para você.
Quanto amo a tua palavra, é a minha meditação todo dia. Apesar de não haver um verbo de ação ali, é uma declaração clara. Né? Uma declaração clara do que onde está o seu coração. Se você não tem tempo para orar, que é se relacionar com Deus, seu coração tem outro lugar. Você pode estar na igreja, você pode estar no louvor, pode estar na pregação, você pode estar onde você quiser. Você tem que ter tempo com o Senhor. Então, o verbo demanda uma ação. Quando inserida na palavra e proveniente de Deus, é uma ordem que aquilo seja feito. Portanto, orareis assim. Ele não está perguntando se você quer orar como você quer, no seu desejo, na sua vontade, se é sapateando, se é fazendo o que quer que seja. Ele fala, vocês vão orar desse momento. Essa palavra no início da frase define o modo imperativo, ou seja, o modelo a ser seguido. E ele é determinante em todos os modos de oração. Então não é do jeito que você quer. Vamos ler Mateus 6, de 9 a 13, só para emendar. Cada um lê um versículo a partir da... Exatamente. Vai lá. De novo. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoar-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Começa-se falando sobre quem é Deus. Que é algo que nós temos tratado nas nossas discipulados. Você não tem como se referir a alguém sem saber com quem você está falando. Então, quando nós iniciamos a oração do Pai Nosso, portanto vós orareis assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí nós vemos uma série de elementos mostrando quem é com quem você está falando. Você não está falando com o cara lá de cima. Você não está falando com o seu brother, com o seu amigo, com o seu chapa. Você não está falando com o cara de lá de cima. Exatamente, você está falando com o Deus Supremo. E nós temos que desenvolver no nosso coração esse entendimento que é muito atrelado à soberania de quem Deus é. Quem é esse Deus que criou os céus e terra? Quem é esse Deus que, apesar de ter criado tudo, está longe de mim? Ele me ouve, me alcança. E ele vem falando, Pai Nosso. Ele não está falando com qualquer pessoa. Quando você fala que alguém é pai, Pai Nosso, ele está falando de aqueles que são filhos. Então, Felipe e Esther olham, se eles falam assim: ô Felipe, você viu o que o nosso pai fez? Porque pai dele é pai dela. Então, Pai Nosso, essa oração ela se refere a filhos. Jesus se refere aos filhos. Pai Nosso, ele está onde? Ele está nos céus. E aí mostra essa grandeza e esse Deus que ele é tanto inalcançável pela sua grandeza, como também um Deus que ele se relaciona comigo. Está no céu, santificado seja o teu nome, falando sobre a condição da santidade no nome dele. Sem santidade, ninguém verá Deus. Não tem como você agradar ao Senhor sem santidade. Santidade não é não ter pecado. Santidade é a busca contínua da melhoria do seu ser. E cada um tem uma característica. Alguns gritam mais, outros brigam mais, outros xingam mais, outros fazem mais coisas erradas de um tipo ou outro. E você tem que olhar para a palavra, olha para a sua vida e você vai começar a mudar o seu ser, para que você seja cada vez mais conforme ao Senhor. E aí você vai ser considerado como uma pessoa que santificada. Santificado seja o teu nome. Não há ninguém mais santo do que ele. E ele fala: vem o teu reino, seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Como é que as minhas orações elas podem refletir aquilo que eu acho que tem que ser e não aquilo que Deus quer que eu faça ou que eu faça? A oração do Pai Nosso ela nos traz esse contexto que nós já falamos em discipulado, de você reconhecer quem Deus é. Quem é esse Deus que nós invocamos, que nós adoramos? Quem é esse Deus?
que está na casa do Senhor e em que eu chego atrasado na casa do Senhor. Quem é esse Deus? Quem é esse Deus para mim? Será que Ele realmente é um Deus soberano, um Deus que merece reverência? Um Deus que Ele aceita qualquer tipo de culto? Como a gente lida com esse Deus? Como a gente lida com esse culto em relação a nós? Venha o teu reino, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. Não apenas na minha vida, não apenas no mundo, mas em todos os âmbitos. É a questão de você saber que Ele está no controle e você entrega todas as suas petições a Ele, mas sempre entendendo quem é esse Deus. Um Deus que merece adoração e louvor na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. No caso do matrimônio, até que a morte nos separe. Na vida cristã, até que a morte nos junte, nos faça ficar junto dele novamente. Aleluia. Depois disso, ele trata a questão do pedido de perdão pelos pecados. E aí foi o que o Daniel falou sobre a condição de perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados. Assim como nós perdoamos. Usa, Pai, da mesma medida que nós medimos conosco. Olha que oração perigosa. Terrível. E você olhar para uma pessoa e a pessoa está passando uma luta de dificuldade, e você olha e fala para aquela pessoa: outro dia eu estava passando um farol para Rosângela, foi da semana passada, e os faróis estão recheados de venezuelanos, né? E eu olhei para a Rosângela e falei assim: pô, mas será que o cara não vai arranjar emprego? E ela falou assim: não faça isso. Será que esse Deus ele me colocar numa condição de ser julgado como eu estou julgando aquele homem, será que eu vou suportar? E é a condição de nós nos arrependermos dos nossos pecados. Nós estamos diante de um Deus que é tremendo e poderoso e abençoador. Quem sou eu? Será que eu sou realmente a raça eleita, o sacerdócio real, a geração de Davi, ou realmente eu sou apenas um lobo em pele de cordeiro? Sou uma pessoa que ouço o Evangelho e custo nele, em que eu tenho a oportunidade de falar do amor dele para outras pessoas e eu olho apenas para os meus desejos e vontades. Nós ficamos doentes, nós precisamos de uma série de coisas, mas quando as pessoas elas estão com as dificuldades semelhantes, a gente nem olha para elas. Essa condição do arrependimento, ela vai nos colocar no nosso verdadeiro lugar onde nós devemos estar, que é a condição de nada. A posição do fariseu e o publicano era aquele cara que ele era o Mateus, o Evangelho de Mateus, em que ele era o cobrador de impostos. Era um homem que conhecia a língua daquele povo, e o Império Romano tinha essa condição de publicano em todas as regiões que ele controlava. Então ele vinha dentro do Brasil e pegava alguém que era brasileiro e falava assim: vem cá que eu vou te dar um trabalho, e o seu trabalho vai ser tirar o couro desse povo para entregar os impostos. Mas se eu cobrar 10 e você cobrar 15, o que ficar de diferença é seu. Essa é a figura de Mateus. Por isso que quando a gente vê lá a série lá The Chosen, que a gente vê o povo olhando para Mateus, a gente até fica com dó de Mateus. Aquela figura doce. Não, ele não era doce. Ele era usurpador. Ele era uma pessoa que tinha uma casa, ele tinha renda, ele tinha recursos a partir do que da miséria dos outros. Perdoa os nossos pecados. Nós somos como publicanos. Nós temos que bater no peito e falar: Deus, nós não somos nada. Tem misericórdia. Eu lembro que quando eu ia na igreja católica, tinha uma frase que o padre falava assim, que eu gostava muito, que ele falava assim: liga o outro ventilador, por favor, dá 3 cliques aí. Não, foi só para dar uma... Não pode ligar, não tem problema. Mais outro. Tá? Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizeis só uma palavra e sereis salvos. Que é a figura de Zaqueu. Zaqueu ouve a figura de Cristo e ele fala: não mereço. Ele era uma pessoa que ele era como se fosse um agiota. E ele fala: vou subir aqui nessa árvore. Ele subiu no espinheiro lá, está lá ouvindo Jesus olha para ele e fala assim: é lícito hoje pousar na tua casa. Ele sabe que ele não é digno, mas através da palavra de Cristo ele vai lá. Ele fala: poxa, eu estou tão comovido dessa ação divina, que aquilo que eu devo, que as pessoas devem para mim, aquilo que eu retirei das pessoas eu vou devolver 5 vezes mais. A lei, se não me engano, falava em 3 vezes mais.
Ele falou, eu dou 5 vezes mais, mostrar quanto eu sou arrependido. Perdão dos pecados, Ele coloca-nos diante de um Senhor grande e tem que gerar um mínimo no nosso coração a vergonha. Para então, depois você começar a olhar para esse Deus que, apesar de você ser quem você é, Ele faz o que Ele faz. Que é aquilo que eu falei para você ontem. Quem sou eu? Quero ter uma casa sobre minha cabeça. Ter uma esposa querida, vindo lá, a postagem lá da Ais, lá com o Nicolas. Quem é o Nicolas? Para Deus conceder a ele uma esposa que faça aquele café da manhã e leve para ele na cama. Quem é ele? Aí você começa a imaginar, fala assim, poxa, esse Deus, Ele me privilegia demais. Bênção do Senhor. Bênção. Sim, é legal, pô, a Aisla fez, mas quem gerou isso no coração dela foi o próprio Deus. Aleluia. E nós olhamos, temos que olhar para essa situação com vergonha, pelo pouco que nós fazemos diante do Senhor, em que Ele nos exige um pouco e mesmo assim nós retemos o nosso tempo de oração de quarta-feira, o evangelismo com o Nicolas e Denise, nossos dízimos e ofertas, coisas que nós não conseguimos mensurar que Deus faz, mas quando Ele tira nós reclamamos, mas nós não fazemos a nossa parte. Nós deveríamos ter vergonha de entrar na presença de Deus e pedir alguma coisa, sendo que nós somos quem somos e fazemos o que fazemos ou deixamos de fazer. Quem Deus é, quem nós somos e o que Deus faz. Nós temos sido gratos pelo que o Senhor tem feito. Nós temos acordado e feito uma oração de gratidão por Ele não nos ter recolhido. Ou a gente continua começando os nossos dias com aquela correria, aquela palavra que eu já falei para vocês, que é do inferno, no sentido de você deixar de fazer aquilo que tem que fazer, como uma justificativa que a sua vida está corrida. Ele te deu 24 horas no dia. Se Ele não está certo, ninguém mais está certo. Se Ele não sabe qual que é o tempo necessário, ninguém sabe. Depois que nós vemos o que Deus faz, a última coisa que nós vamos fazer é pedir algo para nós mesmos. Nós temos que olhar para aqueles que não têm. Nós temos que olhar para aqueles que moram nas ruas, aqueles que sofrem, aqueles que não podem, como nós cantar e louvar o Senhor. Como nós podemos estar embaixo lá, comendo um pão de queijo, pão com mortadela, bolo, uva, suco, café. Gente, nós fazemos parte de 5% da população mundial. A cada 1000 pessoas, 50 tem o que você tem. A cada 100 pessoas, apenas 5. A cada 1 milhão de pessoas, 500 têm o que você tem. E os outros, o resto do povo, não tem o que você tem, passa fome. Não tem luz. A gente tem que começar a olhar para as pessoas que estão à nossa volta e começar a tentar, no mínimo, orar por essas pessoas para que elas possam ser abençoadas. Nós temos que interceder pelas pessoas. Nós temos que olhar para as pessoas com as suas dificuldades e ter um pouco de empatia com elas. Os recursos financeiros, eles existem, talvez a pessoa não tenha porque ela não trabalhou. E o apóstolo Paulo fala, aquele que não trabalha não come. Mas nós temos que tomar muito cuidado nesse julgamento. Porque pode ser que Deus nos leve a passar uma situação semelhante para que a gente venha aprender o que é isso. O que é passar esse tipo de dificuldade. Eu acompanhei de começo, muito superficialmente, a família do André, ainda quando morava lá na casa lá na igreja do pastor Sampaio. Olha, se eles, em especial, eles olharem para aquela situação, naquele momento, e a situação que eles estão hoje, como mensurar a bondade de Deus? Como mensurar? Deus, Ele proporciona um teto, mas Ele proporciona a prosperidade. Como não olhar para essas coisas e tentar trazer um pouco de alento para as pessoas que sofrem, que não têm o que nós temos? Se você entende que Deus é soberano, você não vai parar por aí, também você vai colocar as suas petições. Pastor, mas eu não consigo mais. Como que eu vou pedir alguma coisa por Deus depois que eu vejo tudo que realmente Ele é, tudo que Ele faz e quem eu sou? Aí é a questão da obediência. Em que Ele fala, pede. Quantas pessoas que eu atendo, em que eles falam assim, pastor, eu não peço porque Deus sabe o que eu preciso. Mas Ele fala que eu peço.
Ele fala para eu pedir. E se eu não peço, os meus desejos, não necessariamente 100% da vontade dele, é aquilo que eu tenho desejo. Eu tenho vontade de fazer isso. Não é uma necessidade, não é uma coisa essencial. Se eu não tiver, eu não vou morrer. Não é isso. Mas eu, como um ser humano, eu tenho planos, desejos e necessidades. E eu tenho que levar isso ao Senhor, porque Ele é a única fonte de esperança. As pessoas que não têm esse relacionamento com o Senhor, eles desenvolvem um relacionamento de frieza no coração deles. Porque Deus, Ele sabe, eu não peço, Deus não concede, aí a pessoa entra naquela. Ou Deus ele não tem poder, ou Deus está me punindo. Ou esqueceu de mim. Deus esqueceu de mim. Deus está me punindo. Será que eu sou filho? Conversava com esse pastor que eu falei com vocês de ontem, e ele falava assim para mim: será que o meu tempo acabou no ministério? Eu fiquei olhando e falei assim: como ele está ouvindo a voz do diabo? Como está ouvindo a voz do diabo? Se Deus finda um ministério, amém. Mas dificilmente o Senhor ele tira alguém, coloca alguém no ministério e ele vai tirar o cara do ministério, porque a unção, ela não é retirada. Aquele que é da mesma maneira que ele diz: eu sou. Se você é filho de Deus, você é filho de Deus. O verbo ser, ele é um verbo que deveria ser utilizado de uma maneira muito sábia, porque é Jesus Cristo e Deus falando: eu sou. Eu posso falar: eu sou filho de Deus. Quando você afirma isso, não é uma coisa que pode ser tirada de você. Você, como filho de Deus, você é um sacerdócio real, é uma nação santa em que Ele cuida, e Ele não permite que nada seja superior àquilo que você pode suportar. Então você tem que suportar, que é o que nós estamos trabalhando em Efésios. Toma toda a armadura de Deus e permanece firme. Porque a nossa vida tem altos e baixos. Mas por quê? Será que é porque meu pai pecou, minha mãe pecou? Para que se manifeste a glória de Deus. Eu tenho que fazer petições para a minha vida pessoal. E essa condição da petição, ela revela a sua dependência do soberano Deus. Entendendo que eu não mereço, mas eu tenho que fazer tudo através do nome santo de Jesus Cristo, que é aquele que é o nosso procurador. Ele é aquele que tem a certidão. Quando você diz sim, tu és o meu Senhor, é como se tivesse dado uma procuração de plenos poderes para Ele. E Ele vai diante do Deus Pai e age através dele para nós. Infelizmente, o que se pode observar hoje é uma total inversão desses valores. Quando as pessoas oram insistentemente apenas para si mesmas, visando informar a Deus o que Ele já sabe e mudar os acontecimentos por Deus na eternidade, que é o propósito de muitas orações. Eu não oro por ninguém, eu não reverencio o Senhor. Coisa chata é quando a pessoa só vem procurar você para pedir alguma coisa, né? Fala, cara, poxa, só vem quando quer alguma coisa. Nunca vem de outra maneira. Só quer quando quer alguma coisa, senão não vem. E as igrejas têm ensinado as pessoas a fazerem isso. Temos um Deus que é um gênio da lâmpada, em que a oração é onde eu escorrego aquela lâmpada e ali eu posso informar Ele o que eu quero. E se Ele tiver algum plano, mude, porque senão eu vou ficar bravo. Pode ser que eu faça que nem os devotos do Santo Antônio lá, que quando pede, ele não concede e vira de cabeça para baixo, né? Coloca a cabeça para baixo: vou punir Deus, entendeu? Não vou na igreja, eu vou chegar atrasado, vou receber meu dízimo, não vou orar, não vou fazer, porque Deus vai ver, entendeu? Como eu fiquei chateadinho, como eu fiquei magoadinho, entendeu? E enquanto Ele não me der, Ele vai ficar de cabeça para baixo. Ele vai pagar por isso. Exatamente, é que nem um morcego, né? Tem um morceguinho, né? Deve olhar e falar assim: você pegou o quê, né? Atos capítulo 17. É uma queda de braço sem jeito de ganhar. Atos 17, versos 24 e 25. Minha mãe. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ele não é servido
por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Frase caminhão. Deus sem você continua sendo Deus. E você sem Deus, você não é nada. Orações pelos mortos. Muitas pessoas oram pelos mortos. Todas as pessoas que morreram já se encontraram no seu destino final. Isso é definitivo e nada vai mudar, jamais mudará. As orações, além de inúteis, elas são abomináveis a Deus. Lucas 16. Eu vou ler. Lucas 16, versos 22 a 26, diz assim. Lucas 16, Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas. Terceiro Evangelho. Já achei. Já. Qual é o versículo? Capítulo 16, versos 22 em diante. Diz assim: Aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe, ao longe, a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os seus bens em sua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Não adianta você orar por mortos, porque eles estão mortos. Tem que fazer alguma coisa para a pessoa faça, hein? Se você tem que ligar para ela, ligue. Não liga para ela. Liga para mim. Não liga, não vai lá. Vem cá. Helena, não vai lá. Vem cá. Não. Você escolheu ela. Qual que é o sentido da oração? Qual que é o objetivo? A oração, ela tem como foco principal a obediência. Também o arrependimento. A mudança de vida. Contrição do coração. Humildade. E reconhecimento que em nossa carne não habita nada de bom. Então a oração tem o foco de mostrar a realidade do meu coração, em que eu realmente olho para o meu coração e falo: Deus, realmente eu sou ruim, eu sou mau, eu só mereço os seus malefícios e recebo apenas os seus benefícios. Arrependimento e contrição. O contraste se dá com os religiosos e fariseus que, orando, louvam a si mesmos. Lucas capítulo 18, versos 11 e 12. Rafael, por gentileza. 11 e 12. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma, Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuou 2 vezes por semanas e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Tá? Até aí. Então a gente vê essa condição de que o publicano, e é interessante o começo. O fariseu posto em pé, e ele mostra a reverência, ele está em pé. Ele ora de quem para quem? De si para si. Olha, está dizendo que quem não ouve ele? Deus. Eu oro de mim para mim. De mim para mim. Vejamos em conta a partir da oração do publicano, que reconhece a si mesmo como pecador e pede o perdão a Deus humildemente. Na continuidade, versos 13 e 14, quem quer na sequência aí?
Felipe? Já lê já, Helena? Ainda não. Vamos aprender a ler, hein? Mas aí eu... Vamos. 3 e 14? 13 e 14. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Qual que é o propósito da oração? Obediência, arrependimento, mudança de vida, humildade e reconhecimento que na nossa carne não tem nada de bom. Foi exatamente o que o publicano fez. O fariseu, ele se exalta e fala: eu cumpri tudo que o Senhor manda. Eu, na verdade, não preciso do Senhor, só estou fazendo aqui. E o publicano fala: tudo que eu faço é nada, é lixo, eu preciso do Senhor. Jesus diz aos apóstolos que esse publicano que orava com humildade foi para casa justificado, ao passo que o fariseu continuou em seus pecados. E aí o verso 14: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O propósito da oração: nos aproximar de Deus e nós entendermos a pecaminosidade do nosso ser e a grandeza do Deus que nós servimos. Amém, queridos? Senhor, te louvamos, te bendizemos, te adoramos, Pai querido, pela ministração desta escola bíblica dominical. Pedimos, Pai querido, que o Senhor olhar nos nossos corações cada vez mais o teu entendimento, cada vez mais para que nós possamos ser moldados e amoldados à figura de Cristo. Louvamos, adoramos e bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.